Então, pessoal, vou voltar lá na minha aula de número 1, ainda a gente estava presencialmente lá, tá bom? Então, quando eu pergunto a área do conhecimento que eu quero que vocês coloquem, a área do conhecimento é uma dessas, ó. Humanas, exatas ou biológicas. Lembra que eu expliquei área por área, ó. Se era ciências humanas, fiz uma tabelinha com os principais cursos que fazem parte da humanas, depois eu fiz a mesma coisa para as exatas, depois fiz a mesma coisa para as biológicas, tá bom? Lembra que eu disse para vocês que tem cursos que se repetem, que fazem parte de mais de uma área ao mesmo tempo, e aí você pode colocar ou uma área só ou as duas, tá bom? Lembra que dentro dessa aula a gente fez o teste vocacional, que também levantou várias dúvidas de vocês, porque vocês muitas vezes o teste vocacional não dá aquilo que vocês têm vontade de fazer, e eu disse que vocês estavam abertos, que o teste vocacional era só mais uma possibilidade dentro do seu pensamento de continuar estudando, tá bom? Então, dentro da área da aula 1, era isso que eu queria que vocês entendessem, tá bom? Vou aqui na aula 2 agora. Na aula 2 começa a complicar um pouquinho, né? Porque na aula 2 eu passei para vocês os mecanismos de pesquisa. Deixa eu ir lá. Ok. Na aula 2 vocês tiveram o mecanismo de pesquisa, né? O Google, o Cielo, o Google Acadêmico, o Lilacs, o Bireme. E a gente começa aqui a pensar em algumas coisas. Algumas dessas coisas eu ainda não pedi, por exemplo, eu não pedi nem o resumo nem as palavras-chave, mas eu pedi um título, né? Nessa atividade que vocês têm para me entregar, vocês têm que ter um título. Eu coloquei como título provisório, que você pode mudá-lo até o final do seu artigo, tá? Mas ele tem que ter um título. E o título, pessoal, como muita gente já me perguntou, o título ele é curto e ele geralmente ele tem que ser a apresentação do seu tema, mas não muito formal, entendeu? Porque é o título que chama atenção. Então, o título com uma pergunta, ele é sugestivo. O título com uma troca de palavras, ele é sugestivo. Por quê? Porque ele chama a atenção de quem vai ler. E o objetivo nosso é chamar a atenção para o nosso trabalho. Então, use um título chamativo. Não use o título muito longo ou um título muito chato, digamos assim. Porque o título ele tem que chamar a atenção de quem vai ler. Tá? Ele como é que a gente diz? Ele é a capa do seu trabalho, né? É ele que vai a primeira coisa que vai ler no seu trabalho é o título. Se ele não for chamativo, a pessoa já pode desanimar e talvez nem continuar lendo a sua obra, né? Então, o título que fica é isso. Da aula 2, é isso que eu pretendia que vocês tivessem entendido. Na aula 2 também eu pedi para que vocês pesquisassem 5 artigos e vocês deixassem os 5 artigos aí com os links, porque a gente ia precisar deles, tá bom? Vamos para a aula 3 agora. Na aula 3, a gente começa a entender qual que é o esquema, tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Tá ótimo. Beleza. Na aula 3, vocês têm aqui sim a gente começa a entender como que é o percurso do nosso trabalho, né? Ele é bem longo, essas setas indicam o nosso percurso, nosso roteiro, tá bom? Onde você tinha que escolher um tema, um problema, escalar os objetivos, testar a hipótese, justificar o porquê do seu trabalho. Aí aqui a gente continua. A gente fundamentar essa segunda parte, pessoal, eu ainda não pedi para vocês. Vou pedir mais para frente, mas ainda não pedi. Então vamos nos ater principalmente a essas 5 primeiras partes aqui, que foi o que eu já pedi para vocês. Então, tema. Qual que é o tema?
Eu posso colocar dentro do tema a minha área, por exemplo, medicina veterinária. Mas o meu tema é aquilo específico dentro da medicina veterinária que eu vou falar. Então, eu vou falar sobre medicina veterinária, que está dentro da área biológica, da área das ciências biológicas. E o meu tema é alimentação dos ruminantes, por exemplo. Esse é meu tema, alimentação dos ruminantes. Beleza? Então, o tema ele é específico. Alimentação dos ruminantes dentro da área de biológicas no curso de medicina veterinária. O meu problema é a questão que norteia o meu tema. Então, eu escolhi a alimentação de ruminantes, mas qual que foi o problema que eu achei dentro da alimentação de ruminantes? Ah, tem muita química, tem muita fórmula, não usa produtos naturais. Por que a alimentação, talvez aqui no estado de São Paulo, dos ruminantes é pior do que é no Nordeste? Porque talvez lá eles utilizem mais coisas naturais. Não sei qual que é o problema de vocês. Vocês é que vão identificar qual que é o problema. Você quis fazer o seu trabalho baseado em alguma coisa. Esse alguma coisa geralmente é um problema. Eu geralmente falo para você fazer uma pergunta porque é mais fácil você responder uma pergunta do que algo que não é uma pergunta. Então, professor, eu vou fazer sobre medicina e vou fazer sobre violência contra a mulher, por exemplo, estupro marital. Qual que é o problema? Por que as mulheres que sofrem de estupro marital não é nem identificam, não denunciam o agressor? Será que elas sabem o que é estupro marital? Porque existe. Isso cabe dentro da medicina, cabe dentro do direito, né? Cabe dentro da psicologia. Então, é um tema grandioso que cabe dentro de várias áreas do conhecimento. Mas qual que é o problema? Se eu for fazer da área da medicina, eu vou puxar para um problema dentro de estupro marital. Se eu for puxar para a área do direito, é outro problema. Se eu for puxar para a área da psicologia, é outro problema. Você entendeu? Cada área vai puxar um tipo de questionamento, entendeu? E é isso que a gente tem que entender. Não necessariamente é uma pergunta, a pergunta facilita, tá bom? Os objetivos o objetivo geral é aquilo que eu pretendo atingir. Então, eu vou verificar se as pessoas sabem o que é estupro marital. Isso é o objetivo geral. Mas, antes disso, qual que são as etapas para chegar no objetivo geral? Eu vou ter que definir o que é estupro marital. Eu vou ter que ir a campo perguntar para as pessoas se elas sabem o que é estupro marital. Eu vou ter que identificar uma pessoa que sofreu estupro marital e perguntar para ela por que ela denunciou ou por que ela não denunciou. Então, são as etapas que vão me levar ao meu objetivo geral. Essas etapas são os objetivos específicos. Tá bom? A hipótese é aquilo que eu acredito. Então, eu acredito que as pessoas, principalmente as mulheres, não sabem o que é um estupro marital. Não sabem nem que isso existe. Porque ainda tem muito daquele pensamento que casou, tem que fazer as vontades do marido e tudo mais. Essa é a minha hipótese, é o que eu acho. Tá bom? A única hora de achar no meu artigo é a hora de levantar minha hipótese. Que eu tanto posso confirmar ou, no final, eu posso discordar dela de acordo com aquilo que eu pesquisei. Não tem problema se no final a hipótese que eu pensei for mentira, não tem problema, tá? E a justificativa? Olha, eu acredito que seja muito interessante falar de estupro marital porque, além das pessoas não reconhecerem, é um crime. Ele tem uma lei que determina, né? Punição para os agressores, né? E entra dentro da violência contra a mulher, né? Então, o ideal é que vocês façam esse percurso. É um percurso curto. No decorrer da aula 3, nós temos aqui a explicação do que é o tema, do que é o problema, do que é o objetivo geral, do que são os específicos, o que é a hipótese e o que é a justificativa. Eu prefiro explicar aos poucos, com as minhas palavras, porque às vezes, aqui do jeito que está escrito, fica mais difícil. Mas se vocês tiverem dificuldade, voltem na aula 3, que está no Classroom. Aliás, todas as aulas estão lá.
voltem na aula 3 e deem uma lida, tá bom? Só para vocês verificarem aí qual foi a dúvida, se lendo aqui vocês vão conseguir entender o que eu estou pedindo. Tá bom, pessoal? Então, dentro da aula 3, o que eu tinha para revisar para vocês era isso, tá certo? Eu vou abrir para dúvidas no final. Vamos agora... Opa! Oi, Mariana. Acabei de ver aqui no Classroom que você falou para mim que não está abrindo. Nós estamos com um problema no Google Classroom, que ontem eu questionei o Vitor sobre isso, é que o centro de mídias vai incorporar o Google Classroom para ficar tudo num aplicativo só. Então, eles estão com um probleminha na base de dados. Eles não estão aceitando nada porque eles estão migrando de servidor. Tá bom? Então, vamos ter que esperar um pouquinho. Se vocês estiverem com dificuldade ainda, eu envio novamente pelo grupo. Tá bom? Eu mando todos os slides pelo grupo para vocês irem tirando as dúvidas de vocês. Tá bom? Eu vou agora lá para a nossa aula 4, que é a aula das citações, que vocês estão com muita dificuldade pelas dúvidas que vocês estão me trazendo. Tá bom? Vamos lá. Muita gente está confundindo citação com referência. Não são a mesma coisa. Tá bom? Não são a mesma coisa. Vou até deixar maior aqui, ó, para explicar. Deixa eu chegar lá. O que é uma citação, pessoal? Citação é aquilo que você vai lá no texto que você leu e você traz para dentro do seu texto. Isso é uma citação. Tá bom? Aquilo que você leu lá no artigo, no livro, e traz para dentro da sua obra. Isso é a citação. Ela pode ser feita de 3 formas. Direta curta, que tem até 3 linhas, você copia na íntegra. E o que vai na citação? O nome, aliás, o sobrenome do autor, o ano e a página. Só. O que vai é isso. Tá bom? Na citação só vai último sobrenome, ano e página. Só isso é o que vai. Tá bom? Beleza. Nós temos a outra citação, que é aquela que eu falei para vocês, que passa de 3 linhas. Passou de 3 linhas, eu não posso colocar ela entre aspas. Eu tenho que fazer ela tipo numa caixinha embaixo. E aí ela tem um tamanho menor, ela tem recuo de 4 centímetros, tá bom? Mas nas citações, pessoal, só vai sobrenome do autor, o último sobrenome, o ano e a página. Vocês podem ver aqui, ó. Último sobrenome do autor, ano e página. É o que vai na citação, é só isso. Tá bom? Então, a curta tem até 3 linhas, vai entre aspas, formatação normal. A longa, ela vai numa caixa separado, recuo de 4 centímetros, fonte menor, tamanho menor, tá bom? E ela é separada do texto por enter. Vocês podem ver aqui pela quadro que ela tá separada do texto, né? E nós temos aquela citação indireta, que é aquela que você lê no artigo da pessoa, só que você não vai copiar ela igual. Você vai fazer um resumo, você vai traduzir aquilo que você leu em suas palavras. E aí, o que eu faço? Ela vai no texto normal, com a mesma fonte, e com a referência, sobrenome do autor, ano e página. Tá bom? Só isso. Vocês estão confundindo citação com referência. O que é a referência? A referência, deixa eu até chegar lá. Referência vai no final do texto, no final de tudo, tá bom? E aí sim, lá no final, aí nós vamos construir a referência com o último sobrenome, vírgula, o resto do nome dele, ponto final, o nome o título da obra, ou do livro, ou do artigo. Se for livro, a edição do livro, primeira, segunda, terceira edição, onde foi publicado, quando foi publicado,
tá? E aqui é referência. Vocês podem ver que fica bem comprido, diferente da citação, que só tem 3 partes, sobrenome, ano e página. Aqui não, tem um monte de coisa. Tem o sobrenome, tem o nome, tem o título, tem o ano, tem a edição, tem o local. Então, isso aqui, pessoal, vai no final de tudo. Numa parte escrita, referências bibliográficas. Tá bom? Então, não confundam. Eu percebi que muita gente colocou referência lá no parágrafo. E não é isso. Tá bom? Não é isso. É isso que eu quero que vocês guardem aí na cabeça de vocês. Tá bom? Então, aqui, ó, dentro da aula 4, eu também tenho alguns verbos que vocês podem usar para referenciar. As palavrinhas em latim, né? Que muita gente teve dúvida também. O et al, ele serve para mostrar que são vários autores. Então, professora, no artigo já está escrito aqui, ó. Fulano et al. Usa fulano et al. De onde você vai tirar o outro nome? Não tem? Se não tem, não tem. Agora, se você pegar um artigo que está escrito o nome dos 4, os 5 autores, você mesmo pode colocar o primeiro et al. Tá bom? Tanto na referência quanto na citação. Bom, aqui é a atividade que eu pedi a continuação, que eu pedi até aqui. Pedi a hipótese e a justificativa que estão explicadas lá na aula 3. Tá bom? Estão explicadas lá na aula 3. Beleza, pessoal? Então, isso foi a revisão que eu achei mais interessante de voltar aqui para vocês. Tá bom? Eu vou parar a apresentação aqui agora para ir para o chat para ver se vocês ainda têm alguma dúvida sobre isso, porque agora eu pretendo iniciar a aula de número 5. Mariana, eu vi que você não falou mais nada no chat. Ficou respondida a sua pergunta? E se alguém tem alguma pergunta, manda pelo chat também. E quem não tem, manda ok, só para eu saber que eu posso seguir. Certo, pessoal? Olha, eu vou iniciar essa aula de número 5. Provavelmente não vai dar tempo de eu terminá-la, porque às 10 horas eu tenho uma videoconferência com o pessoal da educação física, tá bom? Então eu vou ter que encerrar às 10. Amanhã, às 9, eu volto, retomando a aula de número 5. Se eu conseguir gravar e o programa estiver funcionando bem, eu vou disponibilizar esse vídeo para quem ainda não assistiu no grupo, tá bom? E quanto a enviar as atividades, se vocês estiverem com dificuldade pelo Google Classroom, a gente vai estender os prazos, tá bom? Até isso ser resolvido. Tudo bem? Então, eu vou retomar a apresentação e vou para a aula de número 5. Beleza. Pessoal, aqui na aula de número 5, nós temos a explicação sobre a metodologia. Eu ainda não pedi metodologia para vocês nas atividades. Por quê? Porque eu ainda não tinha explicado, né? Então, a gente vai partir da onde a gente parou. Então, a gente parou aonde? Na justificativa, né? E nós levantamos uma hipótese. Nós vamos, através das metodologias, tentar comprovar a hipótese que a gente levantou. Pode ser que sim, que eu confirme, pode ser que não, não tem problema, tá? Mas agora a gente vai ter que entender como que eu faço a metodologia do meu projeto, tá? Vamos lá. O que é uma metodologia? Todo trabalho científico, seja ele um artigo, um projeto, uma monografia, uma tese, uma dissertação, ele precisa de uma metodologia. E ela tem que ser muito bem definida. Por isso que vocês fazem algumas partes antes de definir a metodologia. A metodologia, qual que é o objetivo dela? Ela tem o objetivo de comprovar aquilo que eu estou dizendo. Ou de discordar daquilo que eu estou dizendo. Tá bom? Então, para que você consiga encontrar sua metodologia, tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Como que eu vou conseguir cumprir com a minha pesquisa? Então, se lá na minha hipótese eu coloquei que eu quero comprovar que as mulheres não sabem o que é estupro marital,
Como que eu vou comprovar que as mulheres não sabem o que é um estupro marital? Como é que eu vou comprovar que a alimentação dos ruminantes aqui no estado do Sudeste é pior do que no Nordeste? Como que eu vou fazer isso? Então, são essas perguntas que vocês precisam começar a se fazer e a fazer ao seu projeto, ao que você tem em mente. Tá bom? Você vai ter que, às vezes, reformular várias vezes. Bom, quais tipos de metodologia? Existem inúmeros tipos de metodologia, tá bom? Aqui eu só coloquei 2 para facilitar, porque ainda é um projeto, né? Na faculdade, quando vocês chegarem lá, o professor, ou seja lá, vai explicar diversos outros tipos de metodologia. Mas aqui a gente vai se ater a apenas 2, tá bom? Primeiro é a pesquisa bibliográfica. O que é a pesquisa bibliográfica? Ela é exploratória e ela é, digamos que, teórica. Então, você vai tentar comprovar aquilo que você levantou somente usando livros, artigos, citação, referência, tá bom? Então, a pesquisa bibliográfica vai ser toda baseada em teoria. Então, professora, eu vou fazer sobre os ruminantes, mas eu não tenho como ir a campo pesquisar. Então, você vai pesquisar em livros, artigos, alguém que já fez um trabalho sobre esse aqui no Sudeste, alguém que já fez um trabalho sobre esse lá no Nordeste, vai comparar os dois. Puramente teórico. Diferente da pesquisa de campo. É aquela onde você se torna um investigador, onde você vai entrevistar ou perguntar às pessoas, seja lá quem foram os atores do seu trabalho, você vai a campo, por isso que se chama pesquisa de campo, você vai a campo, você sai da parte teórica e vai na parte prática tentar comprovar ou refutar a sua hipótese. Então, no caso, por exemplo, do estupro marital, você vai separar, sei lá, 15 mulheres e vai perguntar para todas elas algumas questões que você vai levantar. Então, você vai fazer um roteiro de entrevista. Ela sabe o que é estupro marital? Ela é casada? Ela já sofreu violência sexual por parte do marido? Ela denunciou? Então, tudo isso, todas essas questões que você vai fazer para todas elas a fim de verificar se realmente as mulheres sabem o que é estupro marital, se elas sabem que é crime, se elas denunciariam se elas soubessem que era crime e tudo mais. Então, a diferença de uma e da outra é que uma é teórica e a outra é prática. O que não quer dizer, pessoal, que quem faz pesquisa de campo não tem que ter a parte bibliográfica. Precisa, tá? Antes de você ir pesquisar a campo, você tem que fazer um levantamento teórico. Toda teoria precisa de uma prática, né? Então, mesmo quem for a campo precisa, antes da metodologia, pesquisar em artigos, quem já pesquisou algo parecido com você e tudo mais, tá bom? Como eu disse no início, nos trabalhos acadêmicos mais aprofundados, que são aqueles de faculdade e mestrado, doutorado, tem outros tipos de metodologia. Só que agora a gente não vai se ater a elas porque elas são muito mais difíceis, tá bom? A gente vai partir do básico. O ideal, eu digo para todo mundo que o ideal é que você una as duas. Que você tenha a pesquisa bibliográfica, mas que você também tenha a pesquisa de campo para saber como você vai fazer isso. A pesquisa bibliográfica vai fundamentar o seu tema usando citação de autores e a pesquisa de campo vem para comprovar aquilo que você pesquisou na teoria. Então, é igual, por exemplo, você aprendendo matemática. Você aprende lá a equação de segundo grau. Você aprende na teoria, mas você tem que colocar ela na prática, no papel, resolver os exercícios para realmente entender como que aquilo funciona. Tá bom? A pesquisa bibliográfica, ela sempre vem antes da pesquisa de campo. Então, por isso que a gente começou com as pesquisas em artigos, porque agora que a gente vai partir para a pesquisa de campo. Bom, agora a gente vai entrar numa parte muito. Se essas partes que a gente já passou são importantes, essas agora são fundamentais, tá bom? Que é o referencial teórico. Se vocês voltarem lá na aula 3, naquela sequência,
No outro slide, depois que a gente acabou a justificativa, o próximo slide é o do referencial teórico, que é o que a gente vai aprender agora. O que é o referencial teórico, que também pode ser chamado de fundamentação teórica? Ele é a revisão de textos, de artigo, de livro, de todo o material teórico que você vai pesquisar para dar continuidade no seu trabalho. Então, você teve que pesquisar uma citação para fazer a justificativa, certo? Então, agora você vai pesquisar mais ainda, porque agora você vai começar a montar o seu texto. O seu artigo começa a ser montado a partir de agora, tá bom? Então, aqueles artigos 5 que vocês fizeram lá nas primeiras aulas, vocês vão começar a usar eles para escrever agora. Agora é um texto que você vai escrever. Mas não é um texto que você vai escrever só com o que você acha. Você vai começar a montar um quebra-cabeça, usando informação de todos aqueles autores que você pesquisou. E agora é hora de pesquisar mais, de ir mais fundo, de ler mais, tá bom? É a parte mais importante e é a que mais demora, tá bom? E é a que mais é chata, mas é a que fundamenta realmente o seu trabalho, tá bom? Toda fundamentação teórica tem que se basear em citação, tá? Então, você não pode escrever nada que você acha, que você quer, que você gostou. Você tem que basear tudo em citação. E ir lembrando que toda citação vira uma referência. E a referência vai no final do texto, de tudo, tá bom? É nessa etapa que você, com o que você leu, com o que você pesquisou, você vai selecionar. Você não vai pegar um artigo só. Você vai fazer, como eu sempre digo, um quebra-cabeça. Olha, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, beltrano falou isso, outra pessoa falou isso. Você vai montando um texto como se ele fosse um quebra-cabeça da opinião de várias pessoas, tá? Que consigam seguir naquilo que você pensa, tá bom? Nessa etapa, você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Vai ocorrer falha? Vai. Até eu que já tenho costume, acontece algumas falhas. Mas a gente tem que prestar atenção. Eu coloquei algumas, que são as principais falhas que a gente percebe. Então, tomar cuidado com isso, ó. Se você não lê e não escreve, você vai ter muita dificuldade nessa parte, tá bom? Então, você tem que tomar muito cuidado com o jeito que você escreve. Lembra da terceira pessoa do singular? Você vai escrever seu texto todo na terceira pessoa do singular. Então, não tem eu acho, não tem eu acho. É terceira pessoa do singular. Usem palavras, leiam para vocês usarem mais palavras, né? A gente aumenta o nosso repertório lendo. Você observar como que são as normas técnicas. Ainda não é nessa aula que eu vou passar sobre a formatação, mas tem que tomar cuidado como você vai citar. Não pode deixar de citar. Se você deixa de citar, vira plágio. Plágio é crime, tá bom? Você citou fulano, fulano tem que estar lá na bibliografia, na referência. Então, colocou na citação, já cria a referência lá no final, para não perder o link, para não perder o nome dele, o sobrenome, da onde você tirou o título, tá bom? Sempre usar mais de um autor, porque se você usa um autor só, é como que se fosse um copia e cola, né? Eu vou usar só esse texto aqui do fulano. Cara, fulano já escreveu, para que eu vou ler o seu texto se eu posso ler o texto de fulano? Você tá usando só fulano? Então, sempre toma cuidado para usar vários autores, vários. Quanto mais, melhor. O texto, pessoal, não pode ser um copia e cola. Se você usar copia e cola, você vai estar usando plágio. E eu tenho como identificar que você está usando plágio. Até agora, pessoal, eu vou relevar. Mas a partir de agora, quem copiar e colar sem colocar citação, porque você pode copiar e colar se você citar quem falou. Você só não pode copiar e colar e não colocar de onde você tirou. E eu vou começar a tirar nota de quem fizer essa citação de forma equivocada, tá bom? E assim, não é usar qualquer coisa que você leu. Não, você tem que ler, saber o que é importante desse fulano, o que é importante do ciclano e ir construindo esse quebra-cabeça. Tá bom? Você pode fundamentar a sua referência bibliográfica
em capítulos, em subcapítulos. Quem já leu algum artigo viu que a maioria deles está dividida em capítulo 1, capítulo 2, tá? Então, você pode fazer isso no seu. Eu vou falar de alimentação de ruminante, mas eu vou falar da alimentação de ruminante, como é meu primeiro capítulo. O meu segundo capítulo vai ser alimentação natural. E o terceiro, alimentação química. Então, já são 3 capítulos, entendeu? Em cada um eu vou falar de uma parte. Em cada um eu vou falar de alguma coisa específica. Tá bom? Nós vamos combinar mais pra frente de quantas páginas no máximo vai poder ter essa fundamentação teórica. Mas comecem, tá bom? Eu vou pedir para que todos tentem colocar uma pesquisa de campo. Quem não conseguir, entre em contato comigo que a gente pode pensar junto, tá bom? Mas todos eu quero que tenha a parte da fundamentação teórica e agora a parte dos materiais e métodos. Materiais e métodos é a nossa pesquisa de campo, é outro capítulo, tá bom? É outro capítulo. Vamos lá, então. O que são os materiais e métodos? Aqui é a minha coleta de dados, é aquilo que eu vou a campo entrevistar as pessoas ou verificar alguma coisa que acontece, tá bom? No materiais e métodos, antes de falar como é que eu pesquisei, eu tenho que falar o que eu vou usar. Então, eu vou entrevistar 15 pessoas utilizando um questionário que eu mesmo inventei, que pode ser, você mesmo pode inventar. Mas, eu vi um artigo, professora, que ela usou uma entrevista e eu gostei, eu vou pegar dela. Cita. Nesse trabalho eu vou utilizar, iremos, né, porque não tem eu, iremos utilizar o questionário feito por... Cita quem foi que fez o questionário, já que você vai usar, tá bom? Como eu disse aqui, ó, no nosso projeto, como ele é um projeto de iniciação, vocês mesmos podem criar a entrevista. Quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão ter que usar algumas outras ferramentas. Eu não vou me aprofundar agora, mas lá na hora vocês vão aprender mais sobre isso, tá bom? Não usem muitas perguntas exageradas, porque depois você vai ter que analisar pergunta a pergunta. Também não usem uma população muito grande, porque senão pode não dar tempo de você entrevistar todo mundo e nem fazer o levantamento dos dados, tá bom? Então, usem do bom senso. Vou entrevistar 10, 15 pessoas, vou fazer 5, 6 perguntas e depois eu vou montar um gráfico. Porque depois que você entrevistou, você tem que fazer o levantamento dos dados. Olha, eu perguntei para 10 mulheres se elas sabem o que é estupro marital. Só uma sabia, então 9 não sabiam. Isso já dá um gráfico. Num gráfico, você mostra assim, ó, quando as mulheres foram perguntadas sobre se elas sabem o que é estupro marital, observe o gráfico. 9 não sabem. Você entendeu? Então, é mais ou menos isso que você vai ter que fazer, pergunta a pergunta. Tá bom? E você pode mostrar isso escrevendo, ou em forma de tabela, ou em forma de gráfico. Por que a gente usa a gente fala para usar gráfico? Porque fica visível, né? Se você coloca um gráfico, a pessoa olha e fala assim, caramba, olha a diferença. 9 não sabem, uma sabe. Agora, se eu tiver que ler, se torna muito cansativo, né? E a pesquisa de campo, geralmente, ela é mostrada em coisas mais coloridas, em tabela, em gráfico de barra, gráfico de pizza. Eu posso usar 2 formas diferentes, tá bom? A análise do resultado é um outro capítulo. Então, eu fui lá, fiz as perguntas. A análise é onde entram os meus gráficos. E outra coisa, professora, aqui no meu trabalho eu achei que 9 mulheres das 10 não sabem o que é estupro marital. Mas eu li um artigo que a pessoa lá no artigo dela entrevistou e ela entrevistou 100 pessoas e 50 sabiam o que era estupro marital. Olha aí que legal, você tem comparativo. Você achou que só 10% das pessoas sabem o que é estupro marital. Fulano achou que é 50. Então, você pode comparar o seu com o de outra pessoa que pesquisou a mesma coisa. E o que isso faz? Faz com que aumente a credibilidade do seu trabalho. Olha, não foi uma questão que só ela fez ali em Penápolis.
Tem outra pessoa que fez lá no Sul, fez lá no Rio Grande do Sul a mesma pergunta. E olha a diferença. E aí eu posso falar assim, ó, nesta pesquisa verificou-se que apenas 10% das mulheres entrevistadas sabem o que é estupro marital. Já no Rio Grande do Sul, Silva entrevistou 100 mulheres e verificou que 50% delas sabe o que é estupro marital, o que prova que as mulheres do Sul conhecem mais sobre estupro marital do que as mulheres de São Paulo. Olha que comparação legal. E é essa comparação que demonstra para mim que você pesquisou, que você foi a fundo, que você fez pergunta, que você leu. E é isso que enriquece o nosso trabalho, tá bom? Então, tentem fazer isso. Tentem achar pessoas que pesquisaram aquilo mesmo que vocês estão pesquisando, para vocês usarem como comparativo, tá bom? Na análise dos resultados, vocês podem dividir em capítulos ou podem ir explicando questão por questão da sua entrevista, tá bom? Aqui fica bem. Vocês, quando lerem os artigos de vocês vão perceber a divisão. Tem lá a introdução, depois tem os capítulos, depois tem os materiais e métodos. Então, observem essa estrutura naquilo que vocês estiverem assistindo. Ou assistindo não, desculpa, lendo. Tá bom? Aqui vai ter a atividade 7, pessoal. Quem quiser começar a atividade 7, pode começar na sequência dessa atividade que vocês me enviaram no Classroom. Amanhã eu vou voltar nessa aula de número 5 para que vocês tirem dúvida e vou explicar melhor a atividade. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu vou parar aqui a minha apresentação para poder voltar para o chat. Vocês têm alguma dúvida? Falem para mim no chat se tem, por favor. Ou quem não tem dúvida, só manda um ok. Pessoal, estão me ouvindo, por favor, no chat? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro sobre a metodologia. Eu vou disponibilizar de novo no grupo a aula de número 5. Vou colocar no Classroom também, se eu conseguir. Vou disponibilizar no grupo já já, eu mando para vocês darem uma nova lida e darem continuidade. Quem já enviou para mim o arquivo, eu já vou começar a corrigir essa semana, lá no Classroom. E a partir de agora, você começa uma nova etapa. Pode seguir no mesmo arquivo? Deve, tá? Para não ficar aquele monte de arquivo você não saber onde tá. Então, segue. Coloca lá, fundamentação teórica e começa a escrever, tá bom? Amanhã, às 9, eu volto. Espero vocês aqui para tirar mais algumas dúvidas e explicar novamente. Tá bom, pessoal? Então, se alguém tem dúvida, manda no chat. Quem não tem, manda um ok, que eu vou me despedir e encerrar a gravação. Claro, Rayane, você pode utilizar várias estratégias. Por exemplo, você pode entrar em algum artigo e saber assim, quanto por cento da população do Brasil é vegana? É 1% da população? É 0,8%? Não sei. Você vai achar essa informação em algum arquivo ou algum texto. Depois disso, você pode entrevistar 10 pessoas se elas sabem o que é ser vegano. Então, elas não são veganas, nenhuma das 10 é vegana, mas elas sabem o que é ser vegano? Não, já é uma pergunta. Aí agora você pode entrevistar uma pessoa que é vegana. E aí fazer algumas perguntas direcionadas de veganismo para ela. Entendeu? Então você pode fazer vários tipos de pergunta para vários tipos de pessoa e montar o seu próprio, a sua própria metodologia. Então, vou entrevistar 10 pessoas, perguntar para elas se elas sabem o que é veganismo
Então, aí depois eu vou entrevistar uma pessoa só que é vegana, para saber como que é o veganismo de uma pessoa que vive isso. Entendeu? Ficou claro, Rayane? Ótimo. Mais alguém tem dúvida, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Quem não tem dúvida, manda ok para poder encerrar, por favor. Beleza, pessoal. Espero vocês aqui amanhã às 9, para que a gente possa. Quem começar já vai poder tirar algumas dúvidas e quem talvez tenha ficado muito corrido hoje, vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima.